Gente, vocês sabiam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas que usam os sites de relacionamento como Orkut, Facebook, Twitter, blogs, enfim, todos já fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas. O grande problema é que muitos se esquecem que o mundo virtual pode ter consequências bem reais, tanto nos aspectos profissionais quanto pessoais. Então, para falar um pouco mais a respeito deste assunto, hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o Paulo Milreu, que é um especialista em mídias sociais. Paulo, boa tarde. Obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo. É um prazer. Olha, é um assunto que vem crescendo sempre. Quando a gente coloca para debater aqui, as pessoas gostam muito, porque a gente vive nesse mundo virtual, mas não sabe das consequências para o real. Com certeza. Hoje o Brasil, mais de 80% dos usuários brasileiros utilizam redes sociais. O Brasil sempre está no topo da utilização de redes sociais no mundo. Olha, então há uma consequência bem grande em relação a isso dos brasileiros. Né? O que caracteriza o brasileiro a estar tão ligado assim online? Por que ele gosta, né? Esse alto índice de aceitação dos brasileiros para o mundo virtual? Ele gosta de participar, de se atualizar, de interagir. Então ele é um dos grandes usuários mundiais de MSN, que também, de certa forma, é uma rede social. Mais de 50% do Orkut é brasileiro, praticamente o Orkut é brasileiro. Né? Gente, mais de 50%? Exatamente. Então nós estamos falando aí no Orkut, no mundo, 110 milhões de usuários, mais de 50% é brasileiro. Nossa, e o que se... São brasileiros, né? Os brasileiros querem interagir, então é um destaque que se dá ao Brasil quando se fala nesse mercado. Além disso, por exemplo, o brasileiro, na média mensal, é o país que mais fica conectado. Quanto tempo? Os usuários mais ficam conectados, acho que é mais de 60 horas mês, em média. Né? Claro que tem gente que fica... Lógico, mas muito mais, exatamente. Então ele está na frente dos Estados Unidos, está na frente do Japão, está na frente da Inglaterra. Entendi. Então ele fica muito conectado. Mais de 80% desses usuários ficam em redes sociais. Estão nas redes sociais. Então o tempo gasto com redes sociais é muito grande. Se for falar em Twitter, né, que hoje hoje é a maior sensação? É a sensação do momento, é uma rede social, um misto de rede social e diário, broadcast né? de notícias e diário. Então, ela é uma rede que tem hoje, como segundo colocado no mundo em número de usuários, o Brasil também. Gente, olha os brasileiros. Então, o brasileiro está na frente no quesito de participação dessas redes. E os prós e contras de estarmos liderando esse ranking, Paulo? Então, as pessoas elas acabam entrando por consequência de ficar sabendo, conhecer. O Twitter, todo mundo está entrando agora para conhecer. Isso é uma pesquisa. E seguir seus ídolos. Seguir os ídolos, celebridades, famosos, as empresas. Mas agora, recentemente, saiu uma pesquisa que diz que o Brasil, 91% de todos os brasileiros, não de usuários, dos brasileiros, conhecem Twitter. Então, eles já sabem, já ouviram falar que existe o Twitter. Olha que interessante. Então, os brasileiros estão entrando. Aí as pessoas entram e não sabem muito bem como se portar na rede. Exato, porque ali o que você rebate, porque como o Twitter é uma página, né, em inglês e outros idiomas, e ainda não o português. Ainda não em português. Então, as pessoas não sabem para quem estão respondendo, para onde está sendo encaminhado isso. E para onde essa informação está. Então, eu tenho um exemplo bem clássico dessa semana. A gente contratou uma pessoa. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi assim: você tem Twitter? Tenho, me fala. Aí eu li, eu comecei a conversar com ela e comecei a falar assim: você estuda publicidade, você está meio estressada com os trabalhos, né? Mas está torcendo pela Copa. Estou torcendo. Você teve um probleminha tal, né? Tive. Então, parecia que eu estava fazendo, era um vidente ali, lendo a página dela no Twitter e o Twitter dizia o que ela era. Olha o perigo. Então, porque as pessoas se expressam através do Twitter, do Orkut, das redes sociais. Não, tudo bem, mas assim... Mas ela tem que tomar cuidado com o que você... A exposição. Eu acompanho alguns e eu vejo que algumas celebridades colocam de forma tão exposta: olha, estou saindo agora do trabalho, né? Estou indo para a academia, quer dizer, se alguém tem a intenção de fazer alguma coisa, sabe certinho a rotina dessa pessoa. Exatamente. Então, esse é o grande perigo. Então, você tem que saber como se comportar. É importante utilizar? É importante. Você consegue se relacionar? Sim, consegue. Atingir mais pessoas, fazer negócios, construir uma reputação profissional, mostrando que você tem conhecimento, né? Construir uma história, dizer onde você está, mas relacionado a trabalho. Estou desenvolvendo um trabalho tal, estou na cidade tal, estou fazendo uma palestra, estou dando um curso. Claro, não, aí tudo bem. Agora, as pessoas têm que tomar só esse devido cuidado. Então, meu exemplo assim, de utilização profissional, eu nunca digo
da minha família, dos meus filhos, onde eu estou, que eu estou no final de semana. Que eu estou saindo, estou indo para... Exatamente. Mas interajo normalmente. Tá. Então, você tem que tomar esse cuidado. O que é legal interagir em sites como este, Paulo? Um site como o Twitter, ele traz para você muita informação, muitos links, onde você se aprofunda com essas informações. Então, conforme você vai seguindo e seleciona quem você segue, você passa a conhecer mais de algum tipo de informação. Então, eu quero conhecer mais de moda, de gastronomia, então eu vou seguir pessoas que falam sobre isso. E aí eu passo a ter uma forma de conhecimento dinâmico, rápido, tempo real. Entendi. Isso é o perfil do Twitter, né? Da dinâmica do Twitter. E Orkut, Facebook também? O Orkut é uma rede para relacionamento, né? Então, o Orkut nasceu com aquelas comunidades. As comunidades já se posicionaram há muito tempo como selos. Quando eu estou no Orkut, digo que eu estou na comunidade tal, não significa que eu interajo nessa comunidade, que eu participo dessa comunidade. Entendi. Mas eu estou colocando um selo. Sou de tal faculdade, sou de tal cidade, me posiciono assim. Então, vou selecionar uma pessoa e vou ver o perfil dela no Orkut. Aí eu vejo lá, odeio meu chefe e a comunidade que ela participa. Olha, não, imagina, você não vai arrumar emprego tão fácil. As pessoas não percebem que elas fazem isso. Odeio acordar cedo, né? Odeio acordar cedo. Odeio não, já começa por aí. Eu acho que já pega um pouco mal o termo eu odeio tal coisa. Exatamente. Então, é o comportamento das pessoas, né? É a expressão das pessoas ali. Algumas palestras que eu fiz, as pessoas questionaram, mas o Orkut é ruim, é uma coisa que faz mal. Mas o Orkut, como a própria internet, ela potencializa a comunicação e as relações comportamentais. Certo. Ela potencializa. Então, se a sociedade tem algo de ruim, ela foi para o Orkut. Nossa, então, existe tráfico de droga no Orkut. Meu existe Deus. O cyberbullying no Orkut. Com certeza. Existe um monte de coisas ruins, porque ele é a expressão da sociedade. Só por isso. O retrato. É o retrato. Então, se a sociedade, se os filhos, os jovens que estão indo para lá, tiverem bons valores e princípios, eles vão utilizar eles vão ter o mesmo comportamento lá. Na web. Então, essa tem relação a isso. Porque ali eu sou talvez eu possa ser um anônimo e tenho o potencial da rede para eu me expressar. Então, esse é o perfil do Orkut. O Orkut é muito brasileiro, então você encontra muitas pessoas. Exato. Agora, uma pesquisa saiu no final do ano passado, dizia o seguinte, que você se relaciona muito mais nas redes sociais com as pessoas próximas do que com as distantes. Você se relaciona e interage muito mais com aqueles que você já vê todos os dias, ou uma vez por semana, do que aqueles que você vê pouco. Você encontrou as pessoas antigas, da faculdade, da época disso. Mas você se relaciona mesmo com aquele amigo que você acabou de sair de uma festa, tirou foto, postou foto no Orkut e você está interagindo com essa pessoa que acabou. Engraçado, né? Isso então, é muito do ego, né? Do ser humano. Do ego, de compartilhar também. Não é? De estar... Essa necessidade hoje do jovem de compartilhar. Hoje o jovem é diferente de uma geração anterior. Com certeza. Agora, Paulo, qual o limite, né? Qual é a linha de usufruir com qualidade e não? Eu acho que está muito relacionada a como você se expõe e aos perigos que tem da informação que você vai colocar. Sempre. Localização sua, dados pessoais, seu telefone, são coisas que você não tem que disponibilizar, de forma alguma. Vou disponibilizar o telefone da minha empresa para entrar em contato para algum trabalho. Tudo bem, mas não os pessoais. Você não tem que se posicionar ali e colocar fotos exageradas. Com certeza. Porque eu consigo traçar um comportamento, consigo te localizar, consigo pegar fotos. Então, preocupações, tá? Eu tive um caso de um advogado que dizia o seguinte, hoje eu não estou mais seguro nem se a minha foto vai estar no Orkut sem eu saber. Vou para a praia, vou com meus filhos, filhos dos meus amigos, sou uma advogada, tenho uma imagem a zelar, e de repente os filhos tiram uma foto eu de biquíni. Essa foto vai para o Orkut deles, e se espalha e ficam sabendo lá na região que eu atuo. E é por aí, né, Paulo? E é por aí. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. A gente não está isento disso, mas a gente tem que ter os cuidados possíveis aí. Tá certo. Paulo, nós já deixamos o seu contato, mas a gente já deixa outro convite, inclusive, a você, ao Dr. Milagres, que estão nos ajudando muito, né, todo o estado de São Paulo, o Brasil, a conhecer mais o uso correto e com qualidade da internet, tá bom? Bom, agradeço. Obrigado. Obrigada, um abraço. Um abraço.